Contos do Porão. Olá, sejam bem-vindos. Nessa temporada, o grande, o estupendo, o maravilhoso, esse quase Deus, será o seu apresentador. Sim, contemplem minha beleza e sensualidade. Eu sou Arnaldo. Não, sem autógrafos, por favor. Seus safadinhos. Estou perdendo o foco aqui. Produção, minha música, por favor. Não, essa aí não. Não me compare com aquele boneco fajuto. Ah, agora sim. Esta está mais de acordo com essa beldade aqui. Para abrir essa temporada, contaremos um corondo com base numa sugestão do inscrito Calvin Megapixels. Peculiar este nome. Bem nerd, ó. E por falar em nerd, a história de hoje será sobre Leon, um típico nerd gamer que já jogou todo e qualquer tipo de jogo que se pode imaginar. Porém, o sonho dele era saber se as histórias por trás do famigerado Polybius eram reais. Com a ajuda de um amigo hacker, este finalmente estava sob a posse de uma versão para PC. No entanto, será que Leon está preparado para a verdade? Fique agora com mais um episódio de Contos do Arnaldão. O que vai, fantástico? Sim, esse será o novo nome do canal. Tem mais estirpe. O quê? Ora, calha a boca e rode logo o episódio. Leon sempre foi um fascinado por jogos eletrônicos. Já teve de todos os tipos que se pode imaginar, desde jogos portáteis aos de mesa e até mesmo os de computador. Contudo, sua única frustração era o chamado Polybius, um jogo desconhecido de arcade que apareceu nos subúrbios de Portland, em Oregon, nos anos 80. Algo muito raro na época. O jogo havia se tornado incrivelmente popular, a ponto de viciar pessoas e formar filas em volta de uma das máquinas, o que gerava muitas vezes brigas para ver quem seria o próximo a jogá-lo. Com sua popularidade, muitas histórias foram criadas em cima dele, por ser misterioso e nunca ter havido exatamente uma comprovação de sua existência. Contava-se que as pessoas recebiam constantemente visitas de homens de preto, ao invés de coletores de marketing das companhias de arcade, para coletar os arquivos estranhos surgidos no jogo, a fim de testar respostas de psicoatividade nas máquinas. As histórias contadas pelos jogadores daquela época de sofrerem efeitos colaterais indesejáveis, como amnésia, insônia, pesadelos, terror noturno e até mesmo suicídio, criaram um desejo incontrolável pelo jogo dentro de Leon. Por anos, o rapaz pesquisou e procurou por uma versão remasterizada do jogo. Alguma para consoles de videogames, ou até mesmo para o computador. Ele descobriu que de fato existia uma para PC. No entanto, encontrá-la era praticamente uma missão impossível, e com o tempo, Leon acabou deixando essa obsessão de lado. O quê? Você está falando sério? Isso não é brincadeira, não é? Estou indo para aí! Com essas palavras, Leon saiu correndo diretamente para a casa de Ricardo, um amigo seu da época de faculdade, que possui grandes habilidades de desenvolvimento e modificação de softwares e hardwares de computadores, o famigerado hacker. Já haviam se passado alguns anos desde que Leon abandonara e esquecera do Polybius, mas com a ligação de Ricardo, aquele sentimento, aquele desejo incontrolável pelo jogo havia voltado, e ainda mais forte.
Leon precisava ter aquele jogo em suas mãos. Finalmente o teria e descobriria toda a verdade por trás das histórias que o rondavam e que lera durante toda a sua vida. Tamanha fora a decepção de Leon quando vira que o jogo nada mais era do que uma espécie de beta, com gráficos vetoriais, onde o jogador controla uma nave, cujo objetivo é destruir objetos. Repleto de muita iluminação e cores vibrantes e fortes, ainda assim, Leon não conseguia tirar os olhos daquele jogo. Passara a madrugada, um dia, 2 dias, uma semana direta sem comer, sem dormir, sem sair de casa, apenas jogando o dito cujo. O gamer já não fazia a menor ideia de quanto tempo havia passado. Parara de jogar apenas quando seu chefe ligou, informando que seria demitido se não comparecesse no dia seguinte ao trabalho. Fizera como havia lhe sido solicitado. No dia seguinte, estava em sua mesa, como se nada tivesse acontecido. Seu chefe o chama para ter uma conversa em sua sala, e ao ser questionado sobre seu sumiço, Leon estranha, como se tivesse passado apenas um fim de semana, ou como se realmente tivesse ido trabalhar todos aqueles dias. De fato, o rapaz tentava puxar pela memória, e não lhe vinha nenhuma lembrança de faltar ao emprego, de ficar jogando em casa, ou até mesmo do que se tratava o Políbios. Por algum motivo muito estranho, Leon na verdade não conseguia se lembrar de nada dos últimos dias. Enquanto trabalhava, conseguia ouvir pequenas vozes em sua cabeça, como se viessem de algum lugar ao fundo da sala. Algumas eram como de crianças perguntando por que as estavam machucando. Questiona o colega ao lado se também ouvia aquilo, mas esse dava de ombros, como se Leon estivesse louco, e assim fora durante todo o expediente. Na volta para casa, as vozes continuavam a martelar em sua cabeça, porém, agora não eram mais as de crianças, e sim uma voz no fundo do seu consciente lhe dizendo: "Se mate! Chegue em casa e pule da janela! Se mate de qualquer forma, não importa!" Via ao fundo do ônibus homens muito suspeitos o observando. Os homens usavam trajes pretos, como se fossem agentes do governo, como nas histórias que ouvira durante a infância, ou coisa parecida, mas que agora não conseguia lembrar de onde, ou até mesmo o porquê. Leon, já desesperado e sem entender aquela loucura toda, para o ônibus rapidamente e corre para casa, enxergando vultos e imagens distorcidas das pessoas à sua volta. Bate a porta com toda a força no desespero ao entrar em casa e é acometido por uma forte sensação de enjoo, seguida de tonteira e de dor de cabeça. Ele corre para o banheiro vomitando na privada e sujando tudo ao seu redor. Via seu estômago abrir repentinamente e mariposas saírem de dentro. O nerd grita desesperado, pedindo por ajuda, por alguém que pudesse lhe socorrer. Sua vizinha da frente ouve os gritos de Leon e entra. O nerd ficava ainda mais aflito e começava a suar frio. Ele não podia acreditar que justo ela viria ao seu socorro. A verdade é que Joanna era uma cam girl e que Leon assistia seus vídeos quase todas as noites, aliviando-se durante todo o processo. E agora, ele temia que ela pudesse descobrir ou coisa parecida, uma vez que o computador ficava constantemente ligado. Disso, ele ainda não havia esquecido. A moça vê o estado lamentável do rapaz, que apesar de tudo, lhe pede socorro, dizendo que não estava entendendo o que acontecia e o que eram aquelas mariposas saindo de seu estômago. A moça apenas balança a cabeça, o chamando de bêbado, e bate com a porta de volta, o deixando completamente sozinho. Os músculos de Leon
começavam a ter espasmos involuntários. Tremiam seguido de seus dentes, que se cerravam uns nos outros. Naquele momento, Leon não fazia a menor ideia de onde o mesmo estava, e sua mente parecia muito confusa, e ele então já não controlava sua bexiga. Por fim, ia aos poucos perdendo a consciência, o que começava a babar e espumar pela boca. O rapaz havia descoberto da pior forma que, por mais que se ame algo, por mais que se crie uma curiosidade, uma obsessão nunca é uma coisa boa, e muitas vezes pode custar até mesmo a vida. Ele jamais teria uma chance com Joana, sua vizinha. Ele jamais voltaria ao seu emprego. Agora não passava de um corpo caído num apartamento abandonado. Não, Leon não estava morto, mas tudo o que restara dele era apenas um corpo imóvel como um vegetal. Oh, mas vocês já voltaram? Como o tempo passa rápido quando vejo minha imagem refletida no espelho. A imagem da oitava maravilha do mundo. Bem, o que acharam? Prontos para jogar uma partidinha no computador? Eu não! Sai pra lá! Moral da história: cuidado com o que vocês jogam no PC. Podem começar a alucinar e enlouquecerem. Ou até mesmo pior, instalar o Baidu. Não se esqueçam de deixar o seu joinha e ativar o sininho do Apocalipse para as notificações. E ficarem sempre atentos às novidades. Nos sigam nas redes sociais, pois nem sempre o YouTube os notifica da minha presença majestosa. Um abraço para os rapazes e um beijo caliente das gatinhas. É isso, acabou! Vamos embora!